tudo bem com vocês? Hoje aqui no Lado Cosmos resolvi fazer um vídeo mais específico devido a uma experiência que eu tive de projeção astral, que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre mim. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Freire, tá? Eu sou espiritualista, estudante assídua da espiritualidade, sou administradora e também trabalho com eventos. Mas o meu hobby, a minha vocação está dentro da espiritualidade, que é uma coisa que eu sempre gostei de lidar, desde a minha infância, o comecinho da adolescência, hoje com muito mais abundância, muito mais força. E resolvi criar esse canal chamado Lado Cosmos, porque assim, nas minhas percepções eu vejo que a espiritualidade, ela vai muito além do que nós vemos, do que nós sentimos aqui neste planeta, né? Ela é realmente voltada ao cosmos, de fora para dentro e de dentro para fora. É um todo. Então, em parceria com o Mauro Gardim, meu produtor, né, que cria aí as artes, e também o Daniel Bueno, que faz edição, são os meus amigos aí, parceiraços, que estão dentro dessa caminhada comigo já faz um tempo. Gostaria de agradecê-los, inclusive. A minha trajetória com a espiritualidade mesmo, assim, de forma mais profunda, começou quando eu tive umas crises existenciais e eu não cheguei a passar isso muito a fundo para as pessoas ao meu redor, familiares, enfim. Eu me interiorizei nesse período quando eu descobri a meditação Ho'oponopono, né? E dentro dessa meditação eu fui descobrindo outras mais profundas, como a Theta Healing, e através dessas meditações eu fui me interiorizando e descobrindo coisas que eu jamais perceberia vivendo na vida que eu levava, né, de correria, de balada, de barzinho, enfim, a vida mais mundana. Não que isso seja errado, mas de forma equilibrada, né, é que a gente tem que seguir. Então, foi através do Theta Healing que eu comecei a pesquisar mais a fundo sobre espiritualidade e cheguei na projeção astral há mais ou menos 1 ano e meio, que é quando eu comecei a pesquisar, né, a ir a fundo sobre essa temática. Então eu descobri vários vídeos no YouTube, vídeos destes como Saulo Calderon, Wagner Borges, Érica Lima, também que eu gosto, a Joyce Elisa. Então esses canais, eu comecei a assistir esses canais, comecei a me aprofundar na temática, a ler livros sobre a espiritualidade, e aí eu fui praticando, fui fazendo as técnicas energéticas, até que eu consegui chegar na minha primeira projeção astral depois de quase 1 mês fazendo ali, né, assiduamente as técnicas. Mas enfim, falei um pouco de mim. Eu queria contar um relato hoje, assim, bem superficialmente, porque hoje não é relato de projeção astral. Hoje o assunto é bem denso, literalmente denso. Na verdade, eu tive uma experiência um mês atrás, mais ou menos, onde eu estava junto com um rapaz. Um rapaz estava comigo de mais ou menos uns seus 25, 30 anos, um moreno, e ele estava me levando para ir assistir uma reunião, para participar de uma reunião, né? E o local onde eu estava era uma rua, e parecia ser uma rua assim, como eu posso dizer, de periferia, tá? Casas bem simples, local assim bem rústico, com pouco asfalto, enfim. E eu percebi, né, depois, né, que eu tive a experiência, que eu rememorei, que eu estava no umbral, tá? O que acontece, gente? 90% das nossas experiências extracorpóreas, ou até mesmo aqui na vida física, nós vivenciamos situações do umbral. O que é o umbral? O umbral, né, na sua literatura arcaica, ele vem da origem do latim umbro, que significa sombra. Ou seja, é um lugar de muita dor, sofrimento, provas, onde você vai vivenciar tudo aquilo que você está sintonizando, tá? Bom, o umbral, esse nome foi cunhado também pelo Espiritismo de Allan Kardec, né, onde os espíritos da verdade, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles relatam que o umbral é um local onde você vai, é um local de expiação, como aqui na Terra. Claro que com diferenças, né, não é exatamente como aqui na Terra, porém aqui, né, no nosso planeta, a nossa vivência física, ela é uma faixa umbralina, tá?
E foi aí, né, através dos meus estudos, que eu descobri que existem 3 tipos de umbral, tá, gente? É o baixo umbral, o médio umbral e o alto umbral. O baixo umbral, vamos pensar na Divina Comédia de Dante Alighieri. Para quem não leu, eu recomendo, apesar de ser uma leitura arcaica, se eu não me engano tem um filme que fala desse livro. O baixo umbral seria como se fosse o inferno mesmo, né? Que a igreja cristã, a igreja católica e o cristianismo, eles cunham aquela ideia de céu e inferno, né? E o espiritismo, como uma ciência e filosofia, ele veio abordar de uma forma mais abrangente, mostrar para nós que, na verdade, não é exatamente o inferno como se diz na mitologia, a mitologia cristã. Não que eu estou desconsiderando o que está dentro da Bíblia, que eu estou desconsiderando o que os cristãos acreditam. Mas a nossa forma de ver o inferno, vamos dizer assim, tem algumas diferenças, porém com a mesma essência, tá? O baixo umbral é um lugar para onde você vai e aonde você está sintonizado. Umbral, gente, umbral e, enfim, colônias espirituais, você tem acesso a esses locais por sintonia, tá? Eu sei que antigamente, até hoje, muitas pessoas acreditam que você vai para esses lugares por castigo, por tudo que você fez aqui na Terra. Se você matou, se você estuprou, se você teve inveja de alguém, se você teve sentimentos muito ruins, você vai, né, Deus, né, castiga e com uma forma de punição você vai para esses lugares. Não é necessariamente assim. O que acontece é que quando nós pensamos e quando nós sentimos, os nossos pensamentos, eles, vamos dizer que eles transfiguram os nossos sentimentos. Quando você pensa numa maçã, quando você pensa num chocolate, por exemplo, eu sou fanática por chocolate. Quando eu começo a pensar em chocolate muito, eu começo a sentir vontade de comer chocolate. Isso é psicológico, então isso vai criar em mim uma emoção, tá? Uma emoção de um prazer, uma vontade. Então, quando você está, vamos dizer, envolto a pensamentos e sentimentos densos, que são considerados os de baixa frequência, que é ódio, raiva, tristeza, esses sentimentos e pensamentos, eles vão te sintonizar para lugares densos, para lugares onde esses sentimentos predominam. E você vai se sintonizar com pessoas que possuem a mesma frequência que você. É imã, gente, é campo magnético. Então, se por acaso você morreu, né, eu tive uma dessoma, como dizem os pessoal que estuda conscienciologia, tive uma dessoma, morri. E se naquele período, naquele momento da minha morte, tudo é presente, tá? Eu estava sentindo raiva de alguém, não estava conseguindo perdoar meu vizinho, enfim, tava uma vontade enorme de fumar, eu era viciado. Eu vou acabar indo para o baixo umbral, que é onde estão todos os nossos sentimentos negativos, todos os nossos sentimentos primitivos. Pense no chakra, os chakras que abordam os nossos instintos, que são os mais ativos, é o chakra sexual e o chakra da terra, né? O chakra base, tá? Eles são chakras primitivos, de certa forma eles conduzem os nossos instintos. Se a gente estiver ligado a esses chakras muito, assim, fora do equilíbrio, porque tudo é equilíbrio, você não tá, né? Não quero dizer que você não possa sentir coisas ruins, mas tudo tem que ter um tempo ali determinado e você tem que sair daquela frequência o quanto antes e começar a trabalhar altas frequências, para você se manter em um plano maior. Então você vai acabar indo para esses lugares, para um baixo umbral. E o que acontece? Quando você chega no baixo umbral, que é onde está todo o sofrimento, você sente as dores físicas, enfim. Vai chegar um momento que vão chegar os mentores. Os mentores espirituais, eles, muito pelo contrário do que a gente pensa, quando a pessoa morre, ela não descansa em paz. Ela tá apta a vivenciar outras experiências que vão fazer ela despertar para trabalhar em prol do todo. Então, os mentores espirituais, eles são tão sublimes, são tão sutis, que eles não ficam, na maior parte do tempo, em planos superiores. Eles trabalham em planos inferiores, como o umbral, por exemplo, para fazer as pessoas que estão naquele espaço, naquele local, despertarem por livre e espontânea vontade.
tá? Eles jogam a ideia, vamos dizer assim, que eles intuem você, e você pegando aquela intuição e começando a pensar melhor, você sobe um degrau, tá? O que acontece? Você vai direto raramente, você vai pro médio umbral. O médio umbral são cidades que foram criadas, plasmadas pelos espíritos em si, pelos espíritos que vivenciam ali aquele espaço, e que são semelhantes até a muitas regiões da Terra. Esses espaços, né, essas regiões do médio umbral, onde você... é como se fosse o purgatório, tá? Você não vai ser julgado, mas você vai começar a ver tudo que você passou, toda aquela situação que você viveu na sua experiência física, você vai começar a ver com outros olhos, no médio umbral. É como se fosse, um supletivo. Você não conseguiu passar de ano lá na Terra, faz um supletivo para tentar subir. É o médio umbral, tá? A vivência, ela é densa também, é quase parecida ao físico. Você está em corpo astral, perispírito, e você vive toda aquela situação ali, né? De reviver as experiências e fazer com que aquelas experiências, elas de certa forma, te ensinem algo, tá? E depois que você sai do médio umbral, você vai para o alto umbral. Um exemplo de alto umbral, gente, nosso lar. O nosso lar, ele ainda faz parte das zonas umbralinas, porém é onde os espíritos superiores estão em maior quantidade, porque eles estão resgatando pessoas para hospitais, ou seja, a pessoa começou a perceber que ela fez na Terra, então ela vai para um hospital espiritual, pode ser clínica psicológica, gente. Os espíritos, eles atuam em profissões como aqui na Terra. Então, em umbrais, assim, no alto umbral, você vai encontrar espíritos músicos, cientistas, médicos, dentistas, enfim, que exerciam sua profissão aqui na Terra. Eles poderão continuar a exercer essa profissão lá fora, lá, né, nos bastidores, com os espíritos que estão se regenerando, tá? Aí você, no terceiro umbral, que no caso é o alto umbral, você desperta de vez, apto ou para reencarnar, para ter uma nova experiência física, para você poder aprender de uma forma profunda, ou para você sublimar, dependendo do grau, né, que você... do grau de ações, né, do grau de periculosidade, do que você causou aqui na Terra, tá? Se foi só um ataque de ciúmes, né, comparado a um assassinato, entendeu? Tudo isso tem graus de relevância, se você merece voltar ou subir, entendeu? Isso é importante a gente destacar, gente, que o umbral, ele exerce certas influências no campo físico, tá? Eu coloquei aqui na minha colinha. Como os espíritos influenciam os nossos pensamentos e atos? Nós vivemos à mercê da espiritualidade de qualquer forma, tá? Então, onde nós estamos passando, podem existir legiões de espíritos e nós não estamos vendo. Acontece que aqui na Terra, nós estamos vivendo uma experiência umbralina, que é onde ainda existem prazeres carnais, onde você você tem tentações, você aprende muita coisa, porque o aprendizado espiritual é no umbral, não é no paraíso, não é nas cidades astrais, é no umbral, aqui é o aprendizado. Então, você pode viver muitas influências através dos espíritos, eles podem influenciar seus pensamentos e sentimentos, sim, tá? E como é que eles fazem isso? Existe uma coisa que nós chamamos de fluidos energéticos. Todo pensamento e sentimento, ele possui um fluido energético, como se fosse como eu posso dizer, uma luz que se emana em elétrons, prótons, enfim, são energias, tá? Dependendo da sua capacidade mental, dependendo do seu grau de evolução, você vai atrair determinados fluidos energéticos, que podem vir tanto de espíritos que ainda estão em desenvolvimento espiritual, então, que estão no umbral, quanto de espíritos que já sublimaram, né? Quem nunca teve a intuição, por exemplo, de ajudar alguém?
nossa, eu preciso ajudar aquela pessoa. E vai de coração, de bom grado, sem querer nada em troca. Muitas vezes aquilo foi alguma influência, alguma intuição que o seu mentor ou que algum espírito bom te fez. Não que você não tenha capacidade de fazer aquilo. Ele justamente fez aquilo porque ele viu em você uma capacidade de bondade para com o próximo, tá? Então, você acessa o umbral através de sintonia, tá? E como é que a gente faz para modificar isso? Por exemplo, eu não quero vivenciar o umbral, eu não quero ter essas experiências negativas. A gente tem que pensar no hoje, tá? Porque a gente pensa assim, hoje eu tô assim, eu tô fumando, mas ano que vem eu paro de fumar. Eu briguei com a fulaninha ali, a vizinha, eu briguei com ela, na semana que vem eu peço desculpas, eu peço perdão. Não, gente, não adianta você querer protelar a sua reforma íntima. Você tem que viver o hoje. E como é viver o hoje? É batendo na mesma tecla, gente. É autoconhecimento, é você saber o que você está sentindo, você conseguir separar aquele sentimento que seja seu ou que seja mesmo de um espírito. Por exemplo, existem espíritos, os obsessores, que ficam muito do seu lado. Às vezes ele te obsedia fazendo você sentir rancor de alguém, mas você se dava muito bem com aquele alguém. E do nada você começou a sentir rancor por aquela pessoa. Isso tem um motivo, você tem que saber separar o trigo do joio, o joio do trigo. Por que eu estou sentindo rancor por aquela pessoa? Foi por algo que ela fez? E você começa a fazer um estudo interno. Se você perceber que não tem motivo por aquele rancor, que ele veio de uma hora para outra, pode ter certeza que é uma influência energética, um fluido energético que você captou de algum espírito. E aí você tem que saber lidar com aquilo. Como? Fazendo uma oração, pedindo luz, pedir para que os mentores espirituais se encarreguem de levar esses espíritos, ou então de intuir para que esses espíritos sejam levados para um ambiente de luz, para que eles sejam despertos e tirar essa influência de você, tá? Então nós não estamos imunes a influências energéticas, mas o que a gente precisa ter consciência é aquela famosa frase, orai e vigiai. É esse o segredo para se manter em equilíbrio. Não estou dizendo para você não sentir raiva, é muito importante até que você tenha contato com sentimentos densos para você separar o joio do trigo. Então, a partir do momento que você sentir isso, orai e vigiai. Não se fanatize. Pense em coisas boas. Lembra que o Peter Pan falava, olha, você só consegue voar se pensar em coisas boas? Então, ele está falando da espiritualidade. Você só consegue se libertar daquela coisa densa, daquele corpo denso, daquela energia densa. Você só consegue flutuar pensando em coisas boas, porque isso vai te gerar sentimentos bons. Bom, gente, é isso que eu queria falar para vocês. Eu gostaria aí que vocês compartilhassem esse vídeo com as pessoas que vocês mais amam e comentassem aí no canal o que vocês estão achando. Comentassem aí embaixo no vídeo o que vocês estão achando até agora dos vídeos. Podem dar ideias de mais novos vídeos. Compartilhem, tá bom? E mais pra frente teremos aí várias surpresas. Agradeço a quem está se inscrevendo, a quem faz parte dessa comunidade maravilhosa. Um beijo a todos e até o próximo vídeo lá do Cosmos.